Aquela grande exortação que nós acabamos de ouvir na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, eu a tomo para mim. Não é só um simples conselho, é uma exortação. Tem um quê de ordem. São Paulo, ele insta, ele diz: Timóteo, guarda o depósito. Guarda até o fim o depósito que você recebeu. O depósito da fé, a totalidade da revelação a qual tiveram acesso os apóstolos e que eles tiveram por missão a transmitir. Muito bem, essa exortação se resume assim, simplesmente nestas ideias. Guarda o depósito e transmite com fidelidade a sã doutrina. É uma expressão que nós encontramos nesse trecho da carta do próprio apóstolo. Sã doutrina. É assim que é chamado também o depósito da fé. Repito, o conjunto de todas as verdades reveladas, certamente reveladas por Deus. E que são consignadas, as verdades, e o conjunto consignado aos apóstolos para que eles, e depois seus sucessores, com a mesma autoridade de ensino, transmitam a todas as gerações, sem mistura de erro, até o final dos tempos. Tivemos a grata ocasião aqui, há poucos instantes, aqueles que estiveram presentes, de entender o significado de se conhecer, amar e de se aderir a esta revelação. Isso com vistas à nossa salvação. Bom, depósito significa isso então, depósito da fé, a totalidade da revelação divina positiva, a revelação toda inteira. O que é sã doutrina? Bom, em primeiro lugar, doutrina, o que é? Ensinamento. Claro que é um conjunto de princípios, mas é essencialmente ensinamento. E o que é uma sã doutrina, uma doutrina sadia? Um ensinamento sadio? Ora, o ensinamento de Cristo, este que é diretamente entregue aos apóstolos, isento de enfermidades e impurezas. A doutrina de Cristo, isenta de enfermidades e impurezas. Isso significa o quê? Isenta essa doutrina de elementos que a ela se opõem, ou que lhes são simplesmente incompatíveis. Sendo tal doutrina a verdade, porque pensemos bem, esta doutrina é a doutrina de Cristo, que é confiada aos apóstolos e que se torna, portanto, doutrina agora deles, que é a doutrina da Igreja Apostólica, a única fundada por Jesus. Então a doutrina de Cristo é a doutrina apostólica, que é a doutrina católica. Sendo tal doutrina a verdade, tais enfermidades e purezas são, portanto, os erros que se opõem a esta verdade. Erros que são a base das heresias, aquela escolha deliberada que se faz do erro. E heresias que são, portanto, a base de falsas doutrinas da salvação, que são muitas, e são bem influentes, e fazem um estrago muito grande, fora da igreja sempre, mas também agora começa a fazer um grande estrago dentro da igreja, embora a igreja seja indefectível. Muitas pessoas naufragando na fé por conta de tais doutrinas peregrinas. Qualquer vento de doutrina, para utilizar ainda uma expressão bíblica que Paulo emprega. Ou seja, falsas doutrinas da salvação baseadas sobre erros claros. Bom, pelo menos para quem conhece, ama e adere à verdade. Bom, nós sabemos, caros fiéis, que o depósito da fé deve ser conservado e transmitido tal e qual. Transmitido zelosamente, integralmente, universalmente, a todos. Aliás, essa doutrina é católica como a igreja que lhe é depositária. É claro que transmitir, vamos lembrar aqui mais uma vez, vale a pena, não tem por que se cansar de dizer isso. Essa transmissão assim, infalível, inerrante, só é possível com a assistência divina. E claro, com a generosa cooperação humana, cooperação generosa e fiel daqueles que devem exercer este ministério. Existe sim associação entre a iniciativa divina impecável, infalível, e a iniciativa humana que conta justamente com essa prerrogativa de infalibilidade para que haja corretamente, mas a liberdade humana deve justamente se orientar no bom sentido. Os ministros sagrados, os prelados, os sucessores dos apóstolos devem cumprir zelosamente e fielmente o seu dever.
Oremos, 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 caros fiéis, por todos aqueles que na igreja têm e terão ainda a nobre e necessária missão de transmitir a verdade toda inteira. Esta assistência divina garantiu aos apóstolos e garante aos seus legítimos sucessores ao longo dos séculos, até o final dos tempos, eles, os sucessores dos apóstolos, membros do colégio episcopal, detentores, portanto, do ministério apostólico, garante a eles a conservação integral e a transmissão sem mistura de erros da verdade revelada toda inteira, por meio do carisma, repito mais uma vez, de infalibilidade que vem do Espírito Santo, assistência direta do Espírito Santo, carisma de infalibilidade do qual o Papa é o supremo detentor. Bom, tudo isso, toda esta autoridade, autoridade suprema, isso é expresso pela afirmação de Nosso Senhor aos apóstolos enviados a ensinar, disse isso alguns minutos atrás, quem vos escuta, a mim escuta. Percebam, caros fiéis, a que nível de autoridade são chamados os apóstolos? Eles recebem essa autoridade suprema de ensino, a ponto de Jesus dizer, quem vos escuta, escuta a mim. Quem vos ouve, a mim ouve. Alguém poderia dizer assim, alguém poderia objetar dizendo, mas não, isso não é possível, isso é uma coisa assim, impraticável. Você vai falar isso para Deus? Você vai dizer que isso é impossível para Deus? Você vai falar que isso é impossível para aquele que, por exemplo, dá aos homens poder de transformar o pão em corpo de Cristo? Vai dizer que isso é impossível para aquele que dá aos homens o poder de transformar o vinho em sangue? Vai dizer que é impossível para aquele, vamos falar de Jesus agora, que se encarnou, que se fez homem sem deixar de ser Deus? Vai dizer isso para a Santíssima Trindade que criou o céu e a terra? Ora, garantir, por este carisma tão especial, por essa assistência única, à Igreja única de Cristo, ao ministério apostólico, ao magistério da Igreja, essa prerrogativa de inerrância e infalibilidade é a menor das coisas. Se nós cremos, por exemplo, na Santíssima Eucaristia e cremos que também Deus deu aos homens o poder de perdoar pecados em seu nome, como não acreditaríamos, como não crer que Ele também dá o poder de transmitir? Ora, isso parece ser a coisa mais simples, o poder de transmitir sem falhas a verdade, mesmo porque Nosso Senhor, Ele disse, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque o conhecimento dessa verdade, mais do que o conhecimento puro e simples, a adesão a ela, condiciona a salvação. Ora, se Deus quer que todos tenham acesso à verdade, é lógico que Ele, sendo justo e poderoso como é, vai providenciar os meios para que todos tenham certamente, através dos meios instituídos, estabelecidos para isso, a igreja, na igreja, o acesso a essa verdade. É uma questão tão óbvia. Portanto, caros fiéis, além de ser lógico, é uma coisa tão simples para Deus, é claro, dar aos homens também este poder, para que eles ajam em nome dele para o bem, a salvação de todos. Quem vos escuta, a mim escuta. Ele disse isso aos apóstolos e àqueles que serão autênticos sucessores deles. Uma outra coisa importante, que a gente não deve perder de vista, já concluindo. Ao dever de ensinar a verdade corresponde o dever de aprender a verdade. Acho que vou repetir isso aqui. Os apóstolos ouviram, vocês têm o dever de ensinar. Disse para aquela porção de igreja que se chama igreja docente, igreja que ensina, vocês têm o dever de ensinar. Ora, ao dever de ensinar corresponde o dever de aprender por parte da igreja discente. Vocês devem aprender. Mas eu vou mais longe. Ao dever de ensinar a verdade de Cristo corresponde o pleno direito de ensino desta mesma verdade. Olha quem está ordenando isso. Deus. Ele diz, vocês devem ensinar. É o soberano Senhor quem diz. Portanto, todos os seus enviados têm pleno direito de ensinar em toda a liberdade a verdade eterna. E aqueles que se opõem a esse direito estão ofendendo o próprio Criador. Ao dever de aprender a verdade corresponde o pleno direito de aprender esta verdade. Vou repetir isso aqui. Todos têm o direito de aprender a verdade revelada. Não é um privilégio reservado a poucos. É para todo mundo.
E todos têm o direito. Deixa eu falar uma coisinha aqui, abrir um pouco o coração. Suponham, por exemplo, rezem para que isso nunca aconteça comigo, caros fiéis. Suponha que, por exemplo, eu, Monsenhor Maurício, Padre Maurício, nos 24 anos do seu sacerdócio, comece a falhar. E não ensine mais. Não ensine o que é para ensinar. Vocês já perceberam que por conta disso aqui, que é óbvio de entender, eu vou estar privando os fiéis de um direito? É um atentado contra o direito dos fiéis de não ensinar direito, de não ensinar a verdade. É um atentado contra o direito dos fiéis. Portanto, veja, vou voltar para mim, é um dever, estou falando de mim, myself. É um dever que eu tenho absoluto de ensinar mesmo o direito e, portanto, de aprender e de me aplicar nisso. Porque os fiéis têm direito. O direito de aprender e de amar toda essa maravilha, conformando-se plenamente com aquilo que nós acolhemos. Aprendê-la, a doutrina, para amá-la e conformar-se totalmente a ela. Quais são os maiores obstáculos da parte de quem acolhe? Os maiores obstáculos são os três inimigos. É a ação dos três inimigos da nossa salvação. O mundo, a carne e o demônio, que não se cansa, faz de tudo para que a gente não se interesse, para que a gente ache uma bobagem, para que a gente rejeite, para que a gente ria daquilo que é essa sagrada e sã doutrina. Fazem de tudo para que, por exemplo, desde a mais tenra idade, os jovens considerem tudo isso algo sem valor, ou algo nocivo, o que é pior, aprendendo desde cedo a chamar o mal de bem e o bem de mal. Bom, o mundo e o demônio não precisa nem explicar. O mundo e o demônio porque eles se opõem ostensivamente a Cristo, logo, opõe-se ostensivamente a tudo que vem dele, opõe-se ostensivamente à sã doutrina dele. A carne, deixa eu falar uma coisinha sobre ela. A carne quer dizer a condição humana ferida, machucada, enfraquecida, diminuída, cegada por causa do pecado original, da consequência do pecado original e da soma dos pecados pessoais. Claro, estou falando aqui da tríplice concupiscência, a concupiscência da carne propriamente dita, aquele apego, por exemplo, desordenado aos prazeres dos sentidos, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso aqui, soberba da vida, o orgulho, que problema nessa história de acolher a verdade. Um dos maiores entraves para o acolhimento da verdade é a ausência de humildade em submeter-se a Deus com coragem, com nobreza de alma, rebaixando-se a uma condição mesmo degradante através do orgulho. Tudo isso implica fraqueza e enfermidade espiritual em graus variados. O orgulho e as paixões desordenadas nos enfraquecem certamente e reduzem drasticamente a nossa visão espiritual. Bom, nesse sentido, pessoal, se a gente tem uma visão diminuída ou doente, a verdade começa a nos incomodar. Sabe, uma vez eu encontrei num livro de teologia, de uma maneira poética, uma espécie de analogia que eu achei interessante. Dizia simplesmente assim: a luz do sol, ela alegra os olhos sadios e aborrece os olhos doentes. Imagina uma pessoa que não está muito bem da vista, o mínimo de claridade já incomoda, alguém vai lá no quarto dela, ou acorda, abre a janela, ou fecha isso aí. Mas uma pessoa que tem o olhar sadio, quando abre a janela e vê o sol e fala, ai, que maravilha, que beleza. De novo, a luz do sol alegra os olhos sadios e aborrece os olhos enfermos, é a mesma coisa com a luz daquele sol que é o Cristo. Se nós temos um olhar espiritual sadio, nos alegramos com essa luz. Mas se é a enfermidade espiritual que predomina, afetando a saúde da nossa visão espiritual, então nós nos aborrecemos com a verdade, nós nos incomodamos profundamente com elas e preferiríamos que ela não existisse, ou que fosse diferente daquilo que ela apresenta. Caros fiéis, simplesmente para que a gente se afaste dessa situação de enfermidade, recupere a saúde da nossa visão espiritual para poder reconhecer a verdade, enxergar, amar, abraçar, tem que ser com a ajuda de Deus, por meio da oração. Oração, oração, oração. E já que eu estou aqui, de maneira especial recorrendo a ela, e a ela através do rosário,
Quantas vezes, quantos fatos que mostram que Nossa Senhora fez como causa instrumental. Fez muitas pessoas voltarem à fé, abandonarem erros, vícios, é verdade, erros, heresias, etc., através da sua potente ação materna, por meio do rosário, por meio do terço. Nós temos um meio que está ao alcance de todos. Inclusive, aquele que odeia a verdade também faz de tudo para que a gente considere isso tudo uma balela e uma bobagem. Não nos aconteça isso, caros fiéis. Recorramos sempre a Deus, a Nossa Senhora, ao Santo Terço. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.